Fala pessoal, tenham todos um bom dia. Mais uma vez, uma honra estar com vocês aqui neste café com o delegado. E hoje nós temos temas quentíssimos aí para trabalhar com vocês, inclusive a nova lei aí que nós estamos com uma certa ansiedade para tratar dela, porque fala um bocadinho de direito penal, fala sobre a proteção e alguns tipos de normativas diferenciadas para membros do Ministério Público, Defensoria Pública e também até mesmo da Advocacia Pública e do Poder Judiciário. Então nós temos muita coisa para a gente falar por aqui hoje, nesses 20 minutinhos que a gente tem esse encontro marcado todas as quintas-feiras, cravadinho ali às 7 horas, só que hoje, depois de alguns episódios e vários, passei alguns minutinhos aí, mas certamente não vai perder em nada o conteúdo que eu posso passar para vocês. Mas para a gente começar, meu povo, hoje para a gente poder tratar de uma coisa bem objetiva e bem dinâmica, eu só queria falar com vocês o seguinte: como é importante a gente trabalhar com novas legislações. Na data de ontem a gente saiu com uma nova lei aí, que vai envolver um pouco do mundo dos concursos públicos e vai envolver quem vai trabalhar com direito penal, especialmente porque nós estamos trabalhando com qualificadora específica no crime de homicídio, com majorante específica no crime de lesão corporal e uma pequena alteração que tivemos ali também com acréscimos dentro da lei de crimes hediondos. Tem pequenas diferenças, eu acho que é relevante vocês darem uma analisada, mas eu já vou trabalhar com algumas delas aqui para que a gente possa entrar no ritmo dos estudos, né? Porque é isso que importa, a gente tem que estar sempre atualizado. Obviamente, com uma lei que saiu na data de ontem, que envolve direito penal para concurso de delegado de polícia, para também concurso das carreiras policiais, certamente é questão de prova vindo por aí. Então, o examinador, e um dos pontos que eu quero trabalhar é exatamente como entrar nessa mente do examinador, como entender um pouquinho mais como o examinador faz as próprias questões, lembrando que você pode se imaginar como um examinador. Qual que é o ponto mais confortável? Você trabalhar com uma jurisprudência desse ano, de 2025, do ano passado, 2024, ou você pegar uma jurisprudência, às vezes não tão comentada, de 2020? Qual é o risco de você, em tese, como examinador, errar? Muito maior, o examinador também erra. Não à toa, a gente vê questões anuladas em concursos públicos. Então, para você tentar entrar na mente do examinador, e o que isso está conectado com essa nova lei que a gente está trabalhando de direito penal, está trabalhando com a lei de crimes hediondos, enfim, é você pensar o seguinte: o ponto de segurança, às vezes, do examinador vai ser uma jurisprudência mais recente, vai ser uma legislação que acabou de mudar, porque isso está dentro do espectro dele, ou um assunto já consolidado. Que isso aí facilita o processo de que a questão não seja tão mais errada. Essa que é a ideia dele. Ele vai pensar assim: poxa, eu quero também garantir a minha boquinha aqui, eu quero continuar fazendo questões para concursos públicos da banca X, seja uma FGV, seja a Sebrasp, seja a Vunesp ou qualquer uma outra. E para isso, ele precisa, o que a gente chama o seguinte, errar menos. Ele precisa, por mais que o ser humano possa ser falho em algum momento, ali ele está sendo visualizado por diversos concurseiros. Por isso, o estudo de legislação moderna, de entendimento de jurisprudencial moderno, é essencial para você que quer romper a barreira do concurso público. Como um colega já falou, foi inclusive o Matheus de Palma, ele estava comentando em no DDCast, né? Ele falou: cara, é muito importante a gente estudar de uma maneira constante, mas é muito importante a gente estudar de uma maneira atualizada. Porque não adianta nada você estudar e morrer na praia. E ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou: olha, um dos pontos mais difíceis de a gente romper no concurso público é justamente a prova objetiva. Pergunta para um concurseiro de cargo de delegado qual é a etapa mais difícil. Geralmente ele conta que é outra. Ele fala assim: ah, prova oral. Nossa senhora, eu tenho medo da prova oral e tal. Mas na boa, quando você já está chegando à prova oral, você já está voando, você já está bem, você já passou prova objetiva, você já passou prova discursiva, você já chegando à prova oral, você tem a atenção da prova oral, mas você tem um conhecimento, você precisa adequar a sua forma de expor o conhecimento no formato, né, que é atendível ali pela banca. Porém, quando você está tentando romper a barreira da primeira etapa, ela é um dificultador. E uma das melhores formas de você avançar para cima da primeira etapa é estudar muito bem o perfil da banca. Nós sabemos, por exemplo, quando você vai estudar para FGV, muitas vezes você encontra o que pela frente? Questões muito longas, jurisprudência atualizada, tá? E muitas vezes casos concretos. É ou não é? Quando você estuda para a banca Sebrasp, pode falar que a jurisprudência está cortando alto.
Isso aí é uma grande característica da Sebrasp. Mas e existente de casos concretos? Tem, mas não com tanta incidência quanto a FGV. Já identifiquei duas bancas aqui. E quando eu estou de frente, por exemplo, com a Vunesp? Vunesp quer conversar com você de cara a cara. Ela quer fazer um cara crachá, geralmente muito rápido, objetivo. Não quer dizer que é rápido ou uma questão pequena, mas é objetiva. Ela quer saber A mais B é igual a X. Beleza. Então, quando você entende o perfil da banca, você facilita o seu processo de aprendizado. É um exercício que é até legal de fazer quando você já está no ritmo bacana de estudo, sabe qual que é? É você começar a estudar para concurso público ali, você começar a estruturar seu estudo, mas de uma maneira diferente. Às vezes, comece a criar questões. Viu o julgado legal? Fala, cara, esse julgado aqui, se fosse uma questão, como é que eu acho que ela cairia? E se eu tivesse que comparar uma coisa com a outra? Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Poxa vida, qual a diferença de uma lesão doméstica para uma lesão contra a mulher numa violência contra a mulher em razão do gênero? Será que tem diferença? Tem. Ou seja, você tem uma pegada que vai variar de acordo com o caso concreto. E aí sim, você vai falar assim, poxa, quando eu falo uma lesão doméstica, eu estou indo no 129, parágrafo 9º do Código Penal. Quando eu falo numa lesão contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, eu vou para o 129, parágrafo 13. Eu fiz uma mudança aqui de perspectiva e cada uma vai ter suas explicações específicas. Então, saber esses detalhes, às vezes criar uma questão de prova em cima disso aí, uma questão objetiva, uma questão de certo e errado, faça esse exercício e você vai ver o quanto é diferente uma banca da outra, tá? Alguém perguntou da Fundatec aí, é uma banca muito específica, cobra caso concreto, pega lá, por exemplo, a prova do Rio Grande do Sul de 2018, tá? Cobra bastante jurisprudência, mas, já vou dizer, é uma banca específica. É uma banca que não está bem dentro desse circuito padrão que a gente vê, por exemplo, de FGV, de Sebrasp e de Vunesp, por exemplo, que a gente já tem mais ou menos um perfil pela quantidade de provas pelo país que elas já fazem, tá? A Fundatec entra numa via diferente. Se eu tivesse que comparar, sendo bem sincero com vocês, eu acho que ela está mais próxima da FGV do que das outras, tá? A Fundatec, só para lembrar aí, é a que vai fazer o concurso do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Gente, avançando aqui mais um pouquinho, eu queria falar com vocês outro ponto que eu acho interessante. Além de vocês estudarem o caráter da banca, a característica da banca, a essência da banca, sim, de uma maneira genérica, vocês criarem questões, às vezes até bobas aparentemente, mas vocês criarem questões para se passarem por examinadores, para entender como é que seria essa mente desse examinador, pega umas questões de prova daquele concurso, daquela banca que você quer estudar, e transforma essas questões de prova, às vezes, para uma questão sua. Como que eu faço isso? Vocês devem, quem me acompanha no meu Instagram, vocês devem ter visto que recentemente eu publiquei uma foto em que eu estava estudando, e isso chamou muita atenção. Eu estava numa mesa, que era uma mesa que eu usava para estudo, e atrás de mim tinha um tanto de papel, como na minha casa inteira tinha um tanto de papel colado na parede. Tem um momento de insanidade mental dentro do concurso público e faz parte do jogo, tá? É o momento sequela, em que aquele momento você está estudando uma intensidade tão forte e tão voltada para aquele seu propósito, que às vezes você vai fazer umas coisinhas que são meio loucas mesmo, tipo acordar 4h30 da manhã, porque você precisa estudar a matéria X, e vai chegar um momento que às vezes você vai precisar achatar seu tempo para se adaptar. Eu trabalho tal horário, tal X, estou começando a ficar meio sem tempo, mas eu quero muito passar no concurso público. Então, você sabe que para você vai ser um pouquinho mais desafiador. Você sabe que para você vai ter que achatar boas partes dos seus outros tempos, para que você possa encaixar pedaços de tempos de estudo dentro do seu tempo. Tá? E isso é muito interessante, por isso que concurso cabe para todo mundo. É para todo mundo que tem que ter disposição. Mas voltamos aqui, passando por examinador, nessa parede, então tinham várias questões que eram anotações, mas que vieram de questões de prova. Muitas coisas. Alguns de materiais, etc, tal, que eu gostava de fazer à mão, mas muita coisa também veio de questão de prova, ou seja, eu me testava ali. Chegou um ponto que eu sabia exatamente onde estava, era igual um jogo de pintura, né? Você olhava para ali e você sabia exatamente onde é que estava a questão ou informação que você gostaria de captar mais rapidamente. Beleza, então, tive a mente de como entender aí o meu concurso público. Agora eu quero falar com vocês da nova legislação. Meu povo, veio uma nova legislação aí, a lei número 15134 de 2025. Ela veio, tá com data de 6 de maio. Deixa eu ver que dia que ela entrou em vigor aqui. Essa lei entrou em vigor na data de sua publicação.
publicada no dia 6 de maio, né? E aí, essa lei, é interessante que ela trouxe algumas alterações ali, que eu acho que você feeling ali de examinador, e eu vou te falar muito mais do examinador, por exemplo, do Avunesp, que gosta de pegar uma picuinhazinha ali, do outro, uma alteraçãozinha na lei e tal. Eu sinto que a FGV, a Sebrae, por exemplo, por mais que em um ou outro lugar ela possa fazer uma certa diferença, mas, como regra, ela não vai se apegar tão minúcia assim, mas a Sebrae talvez um pouquinho. Mas vamos lá. O que tem nessa lei nova e que é relevante para vocês em termos genéricos? Eu não vou ler a lei para vocês, não vou falar de detalhezinhos dela não, mas alguns pontos que eu anotei aqui. Primeiro, é você colocar no seu radar o seguinte: 3 pontos sobre a nova lei que saiu, foi publicada antes de ontem, que já está em vigor, tá? Que é a lei de número 15.134, que alterou dispositivos do Código Penal, da lesão corporal, e principalmente, né, da 8.072 de 90, que é a lei de 15 de ônibus, e onde é ali que vai pegar para vocês? Primeira coisa, quem é o alvo dessa lei? Quem que eles querem proteger mais? Vamos falar que são membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública. Esse é o pacote principal junto com o oficial de justiça, beleza? Então vamos lá, membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, Defensoria Pública e oficial de justiça. Aí, lá num dos pontos da lei, nós vamos falar da Procuradoria, da Advocacia Pública. Tudo bem? Então, pensa nesse pacotinho para que vocês possam imaginar o que seria melhor em relação a termos de entendimento desta lei. Beleza? Então, memorizem para mim. Tá? Então, o pacote que vai envolver essa lei é a primeira forma de você ler uma lei de uma maneira crítica. Tá? Para você entender ela de uma maneira mais fácil. Ou alguns falam, né? Menos difícil. Mas nesse caso aqui eu não vi muita dificuldade, não são umas peculiaridades. Meu povo, a gente já tinha aqui no próprio Código Penal a informação que a gente falava sobre o crime de homicídio praticado contra o pessoal da Segurança Pública, o pessoal das Forças Armadas, o pessoal da Força Nacional. Não é isso mesmo? Ou seja, se o sujeito vai lá e pratica um crime de homicídio contra o pessoal das Forças Armadas, no exercício das suas funções em razão dela, contra o pessoal das polícias, né, o pessoal da Segurança Pública, no exercício da função pública em razão dela, ou contra os cônjuge, companheiro ou parente, aí vai falar, cuidado com esse aqui, parente consanguíneo até o 3º grau, se foi o homicídio causado em razão dessa circunstância. Isso aí nós vamos chamar de homicídio qualificado. Então, isso aí já tinha que estar no radar de vocês, que já tem previsão no Código Penal. O que a lei fez de diferente? Ela passou a falar o seguinte, olha, quanto ao homicídio, nós também vamos considerar homicídio qualificado quando ele for contra quem? E aí entra o cuidado. Contra quem? Contra o pessoal do Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, os oficiais de justiça. E ele conta assim pra gente, olha, vai ser homicídio qualificado quando for contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, oficial de justiça, e aí que entra a cereja do bolo. Entra também a advocacia pública. Então esse pacote aí vai fazer com que essas pessoas, caso sejam vítimas do crime de homicídio em razão do exercício da função, no exercício da função, em razão dela, né? Você vai falar que é homicídio qualificado. Tá, até aí beleza. Onde está a diferença em relação ao pessoal das Forças Armadas, o pessoal da Segurança Pública? Aí nós temos uma pegada legal. Eu acabei pegando com a minha mão direita aqui o meu... Opa, isso. Pegando o meu cafezinho aqui. É o cafezinho de mineiro, né? Onde está a diferença que é a pegada dessa lei nova aí? Vamos lá. Quando estamos diante de Forças Armadas, Segurança Pública, o pessoal ali, né? Força Nacional, se for contra o seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo até o 3º grau, consanguíneo até o 3º grau, nós vamos ter a qualificadora do delito, se essas pessoas foram mortas em razão dessa função. Porém, quando a gente vai tratar de membros do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia Pública e oficiais de justiça,
Além deles, quando vítimas, fazer com que o crime se torne, de homicídio, se torne qualificado, vai ser também seu cônjuge, companheiro, e aí o detalhe, a lei fala o seguinte, olha, além disso, seu parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição. Gente, eu não sei por que o legislador faz um negócio desse. Eu, sinceramente, eu acho que deve ser para poder provocar algum concurseiro. Veja só, se você mata um parente que não seja consanguíneo de um policial, mas matou esse parente em razão da função do policial. Se não for, matou, por exemplo, o filho adotivo de um policial, por causa do policial. Isso vai fazer com que o homicídio seja qualificado? Não. Sério. Ah, mas se for parente afim, matou a sogra do policial. Isso vai ser homicídio qualificado? Se matou a sogra do policial por causa dele? Não, porque ela não é parente consanguínea. É isso, meu povo. Agora, matou a sogra do juiz. Matou o filho adotivo do juiz. Matou o filho adotivo, por exemplo, do oficial de justiça. Matou a sogra ou sogro do defensor público. Isso vai fazer com que o homicídio seja qualificado. Sacaram a pegada? Por que o examinador fez isso? Tanto é assim, o examinador fez de tanto coisa sem pensar, na minha visão, que ele repetiu novamente essa disposição que estava no Código Penal. Ou seja, ele repetiu quando o policial, o pessoal da segurança pública, as Forças Armadas for vítima, ou seus parentes, e tratou de maneira diferenciada quando a vítima ou os parentes, até mesmo por afinidade, forem dos membros do Ministério Público, da Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública ou se for oficial de justiça. Essa que foi a sacada da lei. Então, aqui a gente não está para pagar sofrência. Não está, nosso objetivo não é esse. Aqui a gente está para falar o seguinte, isso é bizarro? Essa diferença. Mas eu preciso aprender com essa diferença. Porque agora não é hora de ficar sabendo o que é bizarro e o que não é bizarro. Agora é hora de aprender para que na hora da minha prova eu possa não errar. Então já fixe na sua cabeça. O parente consanguíneo é o que vai, até o 3º grau, é aquele que vai justificar um eventual qualificador do crime de homicídio quando for ligado ao pessoal da Segurança Pública, das Forças Armadas, da Força Nacional, etc. Agora, vai ser o parente, inclusive como ele fala, por afinidade, e se esse parente por afinidade for morto em razão da situação envolvendo o pessoal do Ministério Público, os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia Pública ou Oficial de Justiça, aí sim nós vamos ter também uma outra qualificadora. Mundos diferentes. É tipo você falar, quando está comparando ali os crimes de tráfico de influência e exploração de prestígio. São crimes diferentes, embora a essência seja a mesma. Beleza? Mas não quero parar por aqui, porque também tem a lesão corporal. Vocês lembram já que a gente tem lá no artigo 129, o parágrafo 12 dele, que vai ser uma causa de aumento de pena caso a lesão corporal ela seja cometida contra os membros da segurança pública, das Forças Armadas, os seus parentes, cônjuge ou companheiro ou parente também consanguíneo até o 3º grau? Pois bem, então, continuamos tendo essa previsão. Só que agora nós temos mais uma previsão também. Tal como a gente falou do homicídio, vamos falar agora da lesão corporal quando praticada contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, oficiais de justiça e a Advocacia Pública. O que eles falaram? Se for a lesão corporal contra esse pessoal, também nós vamos ter um aumento de pena, que é um aumento de pena de 1/3 até 2/3, e da mesma diferença que fizemos em relação ao pessoal da segurança pública, vamos fazer também para a lesão desse pessoal aqui. Ou seja, qual vai ser a diferença? Se for contra cônjuge ou companheiro, também na segurança pública tem. Mas também se for contra parente, inclusive por afinidade, aí nós estamos falando, até o 3º grau, né? Nós estamos falando que também vai ser uma causa de aumento de pena. Então tem diferença em relação ao pessoal da segurança pública. Façam essa diferença no radar de vocês.
tá? Porque isso, para mim, vai cair em prova. Porque a diferença é crucial. Aí você vai falar assim, tá, então é melhor ter uma relação com o pessoal do Poder Judiciário, né? Da Defensoria Pública, do Ministério Público, das Procuradorias, oficiais de justiça, porque eles parecem estar mais protegidos. A verdade é essa mesmo. Porque até o sogro e a sogra vão estar protegidos nesse pacote. Até o filho, um filho adotado, né? Ele vai entrar nessa proteção, coisa que não acontece com o pessoal da segurança pública, tá? E beleza, e só para a gente poder sacramentar que se já era um crime, o crime de homicídio contra o pessoal da segurança pública já era crime hediondo, crime de homicídio também, obviamente, contra o pessoal do Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Tal, também vai continuar, vai ser hediondo. E a lesão corporal, nesses casos também, a lesão corporal, mas nessas características, a forma como eu falei dessa diferença que foi feita por essa nova lei, a lei de número 15134 de 2025, publicada antes de ontem, essa diferença para o pessoal do Ministério Público, do pessoal da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Advocacia Pública e Oficiais de Justiça, vai também fazer essa diferença lá dentro da lei de crimes hediondos, porque nesses casos a lesão corporal também vai ser crime hediondo, mas também igualzinho a gente trata na segurança pública, só se for lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, é que será um crime hediondo. Trocando em miúdos, então, para a gente resumir, do episódio nosso de hoje. Nós falamos sobre a importância de se estudar a banca do concurso público que você deseja, como a gente estuda de maneira atualizada a jurisprudência, como as leis novas impactam nos concursos, e por quê? Porque o examinador é uma pessoa igual a você, igual a mim, só que está num ponto, numa profissão de ser um examinador naquele momento. Então, essa pessoa vai ter suas predileções, e ele vai estar com um ponto mais seguro quando ele está mais próximo de um julgado mais recente, de uma lei mais recente. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente fala de técnicas de estudo. Crie questões. É interessante criar questões, para que vocês possam forçar a forma como vocês as fazem também. E um terceiro ponto, não menos importante, foi falar dessa novíssima lei, a 14134 de 2025, que trouxe alterações aí em relação aos crimes de homicídio e lesão corporal, especialmente praticados contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e também oficiais de justiça. Beleza? Meu povo, grande abraço para vocês, excelente quinta-feira, aproximando o final de semana, mas pro concurseiro não cestarás sem passar pelo crivo dos estudos, não é mesmo? Então tá, excelentes estudos para vocês, até mesmo nesse final de semana, e não se esqueça, domingo é dia de sempre planejar o seu dia, sua semana de estudos. Então não perca essa oportunidade de chegar no domingão e estruturar o que vai fazer na semana, que de uma forma organizada, você certamente consegue dar aquele upgrade aí nos estudos, tá bom? Grande abraço, meu povo, e a gente se vê aí na nossa próxima quinta-feira. Até mais, gente. Valeu!